tantos clientes e amigos aqui hoje. Quem aqui já passou pela Salt? Já foi cliente da Salt? Olha aí. Dá para passar, doutor Elô, doutor Bruno Vargas. Que privilégio estar aqui. E a gente está vindo numa manhã, né, falando sobre comunicação não verbal. A gente vai ter o tempo aqui para a comunicação verbal, onde a gente vai ter algumas palestras sobre oratória, sobre a sua mensagem. Mas hoje eu quero falar a respeito do visual branding. Quem já ouviu esse termo, quem está familiarizado, né? Branding, eu acho que a maioria sabe, né? Que é a gestão da marca, é você trabalhar a sua marca para gerar valor, mas especificamente o visual branding, quem já ouviu falar? É um tema que está extremamente em alta, as grandes empresas estão super atentas a isso, contratando profissionais altamente qualificados, por quê? O mundo mudou e as mídias sociais trouxeram uma nova visão para a gente, a respeito do visual. Então, a gente está no momento onde o visual é muito valorizado, né? A nossa imagem, a gente acabou de ter uma palestra sensacional com a Grace, né, falando sobre a importância da imagem pessoal, mas no visual brand a gente vai falar sobre a imagem que é projetada pela sua marca. Técnicas que vocês vão conhecer nessa manhã, não para que vocês executem tudo, não é isso, mas ter um conhecimento até mesmo para direcionar a sua equipe que está cuidando da gestão da sua marca. Lembrando que, por mais que você tenha um time, uma agência, um social media, alguém que está te apoiando, você ter o conhecimento do que está sendo gerado, projetado, os sinais que estão sendo emitidos com a sua mensagem para o seu branding é fundamental. Sabe quando você vê, às vezes, alguma arte, alguma publicação, e você fala, tem algo estranho aqui, não está legal, não tá harmônico. Então, hoje eu quero trazer técnicas para vocês, do visual brand, do design, para que vocês possam ter esse senso estético para o visual um pouco mais apurado, né? A gente vai falar sobre proporção, a gente vai falar sobre elementos como cores, e o visual branding, ele vem embasado no próprio branding. O branding eu falo como se fosse realmente um fundamento ali, um alicerce que vai direcionar a sua marca. No branding você vai definir qual que é o seu propósito, qual que é a sua proposta única de valor, como você quer gerar transformação através do seu trabalho, quais são as suas personas, o público-alvo que você deseja atingir. Mas no visual branding você vai trabalhar exatamente aquilo que é visto, aquilo que é percebido. A nossa vida ela é totalmente voltada para símbolos, para elementos não verbais, né? Então, como a gente teve a palestra da Grace, a gente sabe da importância da imagem. Quando vocês chegaram aqui no Lapidário, quem ainda não conhecia, certamente teve uma primeira impressão. E falando sobre primeira impressão, né, a famosa frase, a primeira impressão é a que fica, né, que muitos discordam, eu também discordo, porque eu acho que dá para você trabalhar outras possibilidades de causar uma segunda, terceira, quarta impressão. Pode ser que você supere a expectativa, né, daquela primeira impressão, ou você, às vezes, destrua ou até modifica aquela primeira impressão. Mas a primeira impressão ela vai abrir um diálogo com o seu público. Eu falo que a capa do livro não diz tudo sobre o livro. Às vezes o livro pode ser maravilhoso, ou pode ser ruim, mas a capa vai dizer muito. Então, quando a gente fala de visual branding, a gente está falando de reconhecimento. Já no branding, relacionamento. O que mais a gente precisa entender quando a gente fala de visual, né? Nós, seres humanos, somos extremamente visuais. Não é à toa que, quando a gente precisa fazer uma comunicação rápida, por exemplo, no trânsito, a gente trabalha com símbolos, com cores, não é? O visual brand ele vem com elementos justamente para tornar a sua comunicação mais óbvia. As pessoas estão cada vez mais sem tempo de interpretar, de entender. Então, quanto mais você trouxer elementos que vão facilitar a sua comunicação, melhor. E é isso que a gente trabalha no branding. Uma foto poderosa, um design poderoso, vai trazer muita atratividade para a sua comunicação. Por quê? Porque não adianta você ter uma voz se você não consegue ser percebido como você gostaria. De que adianta todo o conhecimento, né? Você está ali gastando horas e horas para gerar o seu conteúdo na mídia social, você investiu em um site,
investiu em campanhas de tráfego pago e não consegue ser percebido como você gostaria. Existe uma pesquisa que diz que 65% do sucesso de uma venda via meios digitais se refere ao design, se refere à percepção. Uma embalagem, se ela for ruim, talvez ela nem tenha atratividade numa prateleira. Qual que é a nossa embalagem? É a nossa comunicação visual. Então, o visual brand ele vem com isso, com essa força, uma vez que as inteligências artificiais estão aí para trabalhar ainda mais essa questão da imagem, a mídia social vem para trabalhar com mais força ainda em vídeos, em fotos, né? Então, o visual branding vai nesse sentido. Eu quero contar, né, a história de um cliente, o Dr. André Brás. Quem aqui conhece o Dr. André Brás? Cliente muito querido que eu pude conhecer há vários anos. E quem o conhece sabe que ele tem um senso estético altamente apurado. Ele é um admirador da arte. Eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, já fui à casa dele. Ele tem obras de artes assim por todo o apartamento maravilhoso. Então, ele realmente é um admirador da arte. E o slogan, o posicionamento dele é: a arte define o belo. Eu vejo algumas pessoas, né, na internet falando: se você quer ter sucesso com a sua comunicação, o visual não importa. Mas eu discordo. O visual abre portas para você conseguir ter o diálogo. E o Dr. André, ele é a prova disso. Né? Apesar de todo o conhecimento técnico, ele é uma referência no Brasil e no mundo nessa parte, né, de estética, de injetáveis. Ele foi idealizador, né, de várias técnicas, autor de um livro que é mundialmente conhecido. Mas ele sempre me falou: o visual ele vem para fazer com que você consiga ancorar o seu posicionamento um nível acima. Ele faz com que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente. Então, esse tempo que eu pude caminhar de perto, fui várias vezes na clínica dele gerando, né, material, eu entendi que realmente, quando a gente trabalha algo estético, algo acima do padrão, a gente consegue se diferenciar. E olha que interessante, né? Depois que a gente trouxe esse estilo muito artístico, muito diferenciado, a gente recebia muitos contatos lá na Salt, né? Eu gostei muito do perfil, da comunicação do Dr. André, né? Eu quero fazer algo nesse estilo. Então, foi mudando realmente. A gente está falando, quando a gente começou a atender, foi mais ou menos em 2014. Então, não tinha esse estilo muito estético nas mídias sociais. Era algo mais informativo. Eram posts para poder trazer informação, principalmente na área médica, na área da saúde, né? Então, foi realmente algo que modificou muito o estilo de comunicação. E tudo na comunicação dele comunica esse posicionamento. A arte define o belo. O que eu quero dizer? Coerência, harmonia de comunicação, minimalismo. Tudo isso foram pilares que sustentaram a comunicação dele. E depois a gente desenvolveu, né, o True Injectors, que é um projeto gigantesco, maravilhoso. Então, o visual branding, gente, ele vem... Essa imagem é maravilhosa porque explica... só com o visual aqui, o que o visual branding trabalha. A gente tem as estratégias de branding, que é o seu posicionamento, personas, público-alvo, seus arquétipos, enfim, tudo que vai sustentar a sua marca, mas o que as pessoas veem é o que está fora da superfície. É o que vai ser visto. Então, ele tem que estar estruturado, ancorado ali realmente pelo seu próprio branding. E começa pelo nome. Mas eu trabalho o meu nome, minha marca pessoal é o meu nome. Tá, mas... uma hora você pode precisar desenvolver uma técnica. Uma hora você pode precisar desenvolver o seu curso, sua mentoria, escrever o seu livro, né, Fernanda? Começa pelo nome. E olha, quando você tem qualquer produto, você precisa garantir o registro e a proteção desse nome. Estou aqui com a Renata. A Renata é advogada, cuida dessa parte de direito médio. Ela pode falar. Depois, se vocês não têm registro da marca de vocês, do nome, procurem ela no final. Porque é importantíssimo, e eu já vi vários clientes tendo problema com isso. Às vezes desenvolveu uma marca e trabalhou muito o marketing, teve que mudar o nome pelo fato de não ter cuidado do registro no INPI. Então, o nome é importantíssimo. Ainda que você trabalhe o seu nome, é importante você registrar. Outra coisa é o logo. Gente, um símbolo, no cinto, na bolsa, no relógio, representa tudo que está em volta da sua marca. Olha o poder do logo.
as pessoas vão te interpretar só pelo ícone que você carrega nos seus acessórios. Aquela marca diz muito só pelo ícone que você carrega. Então, vocês não podem negligenciar o logo, a identidade visual de vocês, porque vai dizer muito a seu respeito. Isso é um sabonete simples, sem valor. Olha o que acontece quando eu adiciono um logo. Muda totalmente a percepção de valor, fica mais fotográfico, mais instagramável, dá desejo. Vamos fazer uma parceria, vamos dar isso aqui na nossa clínica, vamos distribuir, não é assim? Muda totalmente. Olha o poder do logo. Sabe quanto a Mastercard investiu para refazer o logo deles? 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares foi o que eles gastaram. Por quê? Sabe da importância. Lógico que não é só fazer o símbolo, né? Tem toda a readequação da identidade visual. E as marcas sabem disso e trabalham muito nessa força, no trabalho do logo, na identidade. O seu paciente, o seu público, os seus alunos do seu curso, eles vão estar de olho na sua comunicação. Gente, eu cheguei em São Paulo e eu até pedi a Renata uma indicação de um restaurante japonês e eu fui pelo iFood. E eu não conheço muito aqui. Eu julguei o restaurante pelo logo. E foi maravilhosa a experiência. Mas eu julguei pelo logo. É assim que a gente faz, a gente não tem tanta... Corri o risco. Estou bem, não tô mal. Não lembro, só lembro do logo. Mas eu vou olhar ali. E olha, quando vocês vão construir o logo, isso aqui é importante. Mas eu já tenho a minha marca. Mas será que está no momento de você revisitar? Quando a gente refaz o nosso logo? Quando a gente entende que o nosso momento mudou. As marcas mudam, nossa vida muda. Existem algumas formas de você construir o seu logo. A gente tem o estilo monograma. O que é o monograma? A gente trabalha as iniciais. Muitas marcas trabalham isso, para reforçar o nome da marca. Tem o estilo figurativo. Você trabalha uma figura, um conceito. E eu gosto muito porque a minha formação é publicidade, eu sempre gostei muito da arte, e o figurativo dá para você criar, para você trazer significados. A maçã da Apple, né, vem lá do Éden, a referência do Éden, a maçã do desejo, mordida, né? Rolex, coroa, império, poder. Então, no estilo figurativo, a gente consegue trazer muitos elementos. Tipográfico, você trabalha apenas a tipografia, que olha como a fonte traz tantas informações. Então, como a gente está numa imersão de comunicação, que a gente engloba tanto comunicação verbal e não verbal, todos esses elementos têm significado. E a gente tem que estar atento a tudo, porque o nosso paciente, o nosso público está atento a tudo, eles estão percebendo o tempo todo. A gente tem o emblema, que é uma junção de informações entre figuras e textos, e manuscrito, que é muito utilizado, né, por estilistas que estão ali assinando mesmo aquela obra de arte, né? Artistas utilizam muito. Qual que eu devo usar? Depende. Depende do seu objetivo. Depende do posicionamento, da maneira que você quer ser percebido. Aqui tem alguns logos que desenvolvemos para alguns dos nossos clientes, sempre trazendo, né, esse trabalho de valorização, refinamento, poder, né? Sempre trazendo um posicionamento acima do mercado. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre ancora acima. E tudo comunica, gente. Desde a paleta de cor, as formas, as fontes, tudo tem um significado. Aqui, identidade visual do Dr. Bruno Vargas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o case dele, o momento de transformação da carreira dele e como ele investiu na comunicação para poder chegar onde ele chegou. Cores. A gente sabe que as cores têm significado e elas geram emoções em nós. E aqui tem um resumo das principais sensações e emoções que as cores geram. Então, não dá para a gente escolher uma paleta de cor só pela nossa preferência, somente pelo nosso gosto pessoal. A gente precisa entender o que a gente quer transmitir com cada cor. Cor diz muito, gente, quando a gente fala de comunicação não verbal. E as marcas estão o tempo todas atentas a isso. Se a identidade visual da minha clínica, do meu consultório, tem tons neutros, eu não vou trabalhar esses mesmos tons se eu quero trazer algo um pouco mais forte, se eu estou lançando um curso, se eu vou para o digital, se eu quero chamar a atenção.
Então, a gente tem um trabalho onde a identidade visual de cada produto e serviço ela tem que ser trabalhada de formas distintas. Né? A gente atende algumas clínicas que trabalham agora no final do ano protocolos corporais, por exemplo. Não dá para a gente seguir um protocolo de verão corporal com uma identidade muito leve. A gente tem que trazer cor, calor, emoção. Então, cada cor transmite uma mensagem. Como eu faço a divisão das cores na minha comunicação? Eu gosto dessa divisão, né? É uma técnica que foi desenvolvida por vários designers, que é a divisão 60-30-10, né? Algo que a gente estuda na comunicação visual, no visual branding, onde a sua cor principal tem que ocupar mais ou menos 60% de toda a sua comunicação, 30% e 10%. Por que 60%? Porque o seu público tem que lembrar qual que é a cor da sua marca. Quando eu falo Starbucks, eu lembro do verde. Quando eu falo de Coca-Cola, eu lembro do vermelho. Ainda que tenha outras cores secundárias, né? 60, 30, 10. Olha como a Hermès trabalha o laranja. BMW, o azul. Então, essa divisão é muito importante para que as pessoas lembrem qual que é a cor da sua identidade visual. Você pode gerar combinações na hora de estar escolhendo a sua paleta de cor. A gente tem, né, as cores complementares, análogas, a triangulação. Você pode trabalhar algo monocromático, apesar de que eu não sugiro muito, porque você vai precisar de alguns momentos brincar um pouco com as cores para não deixar a sua comunicação muito monótona. É claro que tem elementos que você pode trabalhar uma cor apenas. O estilo de design. Marcas poderosas trabalham com estilo próprio. Olha essas comunicações. Gucci, Louis Vuitton. O que a gente vê aqui? O que a gente percebe? Uma foto poderosa, um design minimalista e sempre uma comunicação não verbal muito bem definida. Cada escolha de foto foi pensado de uma maneira estratégica. O olhar, o ângulo, o enquadramento, tudo isso está comunicando muito. Você não precisa de muito escrito, você não precisa de muito texto. Você consegue comunicar apenas com esses elementos. Então, composição e harmonização visual. Se você quer ter um posicionamento forte, se você quer ser visto como alguém que trabalha uma marca poderosa, pense em trabalhar minimalismo, principalmente, né, nesse mundo onde tem tanto ruído, a comunicação tem tanto ruído, o minimalismo ele vem como um diferencial, um respiro, uma sutileza. Fotos marcantes. A gente vai ter uma palestra maravilhosa com o João Mena, né, que ele vai falar muito sobre isso. Né? Cada expressão comunica algo. Cada ângulo comunica algo. Cada enquadramento comunica algo. Então, a gente tem que ser intencional em tudo em nossa comunicação. E, principalmente, hierarquia da informação. Gente, o que eu vejo de pessoas errando nisso, olha só, essas duas imagens são os mesmos textos, o mesmo conteúdo. Não muda nada em relação ao conteúdo. Só foi trabalhado a hierarquia da informação. Perceba como fica muito mais agradável quando você trabalha essas nuances de fonte, de tamanho, de proporção, de respiro. Tudo isso comunica, tudo isso facilita a sua informação para o seu público. Proporção áurea. O nosso olhar busca o belo. A proporção áurea vem justamente para fazer com que a gente entenda, às vezes sem perceber tecnicamente, que aquele visual está harmônico. As coisas se encaixam. Porque o nosso olhar ele tem um sentido, né, visual. Olha esse design, por exemplo. O título da publicação está exatamente no ponto focal da proporção áurea. Depois o nosso olhar percorre até chegar nesse canto. Então, é uma das técnicas para a gente perceber que aquele design está legal, está agradável. Até mesmo numa fotografia, a gente pode trabalhar a proporção áurea. Esse aqui é um vídeo totalmente feito por inteligência artificial. Não é oficial, mas vamos pensar que nesse mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais forte, o que a gente pode utilizar para a nossa comunicação em relação à inteligência artificial, né? É um mundo que a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco.
Olha esses desfiles acontecendo, gerado pela inteligência artificial. Então, assim, tem muita coisa para ver. E o visual, ele vem justamente com isso, para trazer impacto, para trazer reconhecimento, para trazer audiência. Olha que interessante. É algo que eu sempre provoco na nossa equipe de design, na Salt, é justamente estar atento a essas mudanças, à evolução da inteligência artificial, porque é algo que não tem mais volta. A tipografia, a escolha das fontes, tudo isso tem que ser feito de forma intencional. Não dá para escolher só pela estética. Esse é um estilo de fonte, a gente chama de fonte serifada, que muitas marcas utilizam. Você vai utilizar quando? Quando você quer passar elegância e sofisticação. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um pouco mais de tradição e credibilidade. Traz um aspecto clássico e atemporal e traz calma e formalidade. Então, tudo que você for utilizar no seu design, ele precisa ser intencional. A gente tem outro tipo de fonte serifada quadrada. É uma fonte também muito utilizada se você quer trazer força, autoridade, estabilidade e confiança, modernidade com um toque clássico. Fonte sem serifa, muitas marcas utilizam, que dá um aspecto um pouco mais moderno. Não é à toa que essas marcas têm um estilo um pouco mais moderno, né? Modernidade, inovação, simplicidade e clareza, minimalismo e leveza, acessibilidade e dinamismo. E a gente tem a fonte manuscrita, que algumas marcas utilizam, quando você quer trazer personalidade e individualidade, criatividade, liberdade, fluidez e dinamismo, intimidade e conexão. Posso misturar duas fontes? Pode, dependendo do propósito. Eu gosto desse dinamismo, né? Tenho que usar sempre a fonte da minha marca? Não. Você pode fazer uma composição. Depende do que você quer transmitir. Não faz sentido se a sua palestra, se a sua comunicação está falando sobre inteligência artificial, por exemplo, inovação, e você colocar uma fonte extremamente clássica como a fonte serifada. Não vai combinar, não vai passar a mesma mensagem, né? Então, a gente tem que entender qual que é o conceito da minha comunicação e trabalhar tudo de uma maneira harmônica. A padronagem. Padronagens são símbolos, ícones, que fazem parte da sua composição de identidade visual. Quando eu olho essa padronagem aí da esquerda, eu já lembro do Rio de Janeiro. Direita, já lembro de São Paulo. Não preciso comunicar muita coisa. Nosso cérebro já faz essa associação. Se você não tem uma padronagem para a sua identidade visual, eu sugiro que você tenha uma, porque já é mais um elemento de reconhecimento de marca. E as marcas poderosas, que têm posicionamentos fortes, elas trabalham com padronagem. É mais um elemento da sua comunicação. Eu não preciso dizer nada, vocês já sabem do que se trata esse elemento visual. Justamente pelas cores e pela onda a gente reconhece a Coca-Cola. Nas mídias sociais, né? Hoje a mídia social é sua grande vitrine. Assim como a gente faz uma associação da embalagem, a mídia social é o check que o paciente vai dar ao ser indicado, né, por você. Então, se você tiver uma indicação de alguém. Qual que é a primeira impressão que a sua mídia social está gerando, né? Então, é importante falar sobre isso. Por quê? Às vezes você tem um tráfego pago rodando, sensacional, está dando super resultado, mas as pessoas, quando vão checar o seu perfil, não dá aquele match. Fala assim, não que anúncio legal, mas eu vejo aqui informação. Esse ruído, os detalhes, é que fazem toda a diferença. Então, você estruturar e pensar na estética do seu feed é fundamental. Agora, eu também não acho que tem que ser um feed perfeitinho demais. A comunicação visual, o brand visual, é para atrair o olhar. Mas, se a mensagem, se a informação ela não for consistente, aí não dá certo. É igual, por exemplo, eu me lembro de ter ido em São Paulo e numa confeitaria maravilhosa. E aí eu provei o doce maravilhoso, parecia uma obra de arte, mas não tinha sabor bom, parecia uma gordura doce, assim, era horrível. Então, assim, não adianta o visual estar bonito e a mensagem não estar conectando, né? Você está humanizando, as pessoas estão ali para ver você, para ver a sua mensagem. Então, é importante que você humanize ao máximo o seu conteúdo. Posso ter alguns conteúdos mais artísticos, mais conceituais, o mínimo possível. Pode ter sim, mas o mínimo possível. Tenta trazer mais você. Ah, mas a pessoa vai cansar do meu rosto. Gente, mas hoje em dia a gente segue 600 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não vai ser o tempo inteiro que a pessoa vai ver você.
Ah, mas me falaram que tem que gravar muito vídeo para poder ter mais alcance. Realmente, o Instagram tem valorizado mais os vídeos, mas você pode fazer uma capa estética para deixar um feed mais apresentável. Você não precisa deixar aquela capa daquele jeito. Às vezes você fez um vídeo, né, de uma forma mais caseira, mas dá para trabalhar uma capa estética mais adequada. Exposição da imagem do paciente. É interessante porque a gente atende vários médicos, cada um tem o seu posicionamento e o seu conceito, mas tem médico que fala, eu não coloco foto do meu paciente. Ah, mas por quê, doutor? A gente já testou com outro médico e deu certo colocar foto de antes e depois. Não, porque o meu paciente, quando ele percebe que tem uma foto de um outro paciente, ele fala, não vou nesse médico, porque daqui a pouco vai estar minha foto aqui, eu não quero aparecer. Então, tudo depende do seu posicionamento e conhecimento do seu público, né? Aí você vai sentir se faz sentido para você ter uma foto de antes e depois. Agora, eu tenho que colocar volume de foto de antes e depois dos meus pacientes. Eu sempre sugiro, seja intencional a escolher os seus cases. Às vezes, a própria estética do paciente fala, não, isso aqui talvez não vai ficar legal, a pessoa não vai ficar numa estética que condiz com a minha imagem, com a minha mensagem, né? Então, eu sempre sugiro, escolha os melhores cases. Qualidade é melhor que quantidade, nesse sentido. Faça um destaque lá no seu perfil para os seus cases. O visual é a isca, mas a mensagem é o que conecta. O que é essencial para você ter no seu feed? A primeira coisa, lá na sua bio, escolha uma foto onde mostre o seu rosto. Ah, mas você acabou de falar que o artístico é legal, mas a bio a pessoa tem que te ver, a sua foto tem que te ver. Então, uma foto poderosa, uma foto trabalhada, uma foto profissional, mas que você apareça. Eu falo porque eu já vi fotos de médicos de perfil, de silhueta, e assim, não está mostrando realmente o rosto dele. A promessa de transformação tem que estar na bio, o mais claro possível. Qual que é a promessa que você pretende entregar com a sua especialidade? Deixe isso claro. As pessoas têm que compreender o que você faz com 5 segundos, no máximo, quando acessar a sua bio. E essa frase vai te dar todo o apoio nesse sentido. Traga a sua autoridade, a sua especialidade e o seu CTA. Nos destaques, pelo menos esses 5 eu sugiro ter. Sobre você, o seu espaço, caso você tenha, os seus serviços, os depoimentos para a gente gerar prova social e os resultados. Olha só, a gente está falando de visual branding, mas tudo isso é uma percepção visual poderosíssima para você trabalhar. Posts fixos, que são aqueles 3 que a gente consegue afixar. Coloca o seu melhor conteúdo, aquele que performou super bem, deixa ele fixado. Coloque um sobre você, um vídeo de apresentação, caso você não tenha, e sobre os seus serviços, que pode ser um carrossel, por exemplo. Esse é um exemplo dos posts fixos que a gente fez para um cliente. Então, um post falando sobre ele, o outro sobre a principal especialidade e o outro sobre o posicionamento, a promessa de valor. Imagem pessoal, a Grace falou super bem. E se eu puder complementar, quando você for trabalhar a sua imagem pessoal, pense em algo que vai criar uma identidade em você. Quando a gente olha essa imagem, a gente já associa a pessoa, a Mary Moore. Quando eu olho essa imagem, eu já associo a Elizabeth. Quando eu olho essa imagem, eu já associo a Steve Jobs. Cada um adotou uma identidade de imagem pessoal. Isso funciona muito para o marketing. Pode ser um corte de cabelo, pode ser, para os homens, uma barba, um óculos, um estilo de roupa. Eu tenho um cliente que sempre está se vestido ou de preto ou de branco. Criou uma identidade. Quando ele aparece no feed, as pessoas reconhecem. Não necessariamente ele vai ser assim a vida toda, no fim de semana, no churrasco, não, mas ele criou uma identidade ali de imagem. Fotos e vídeos, comunicação não verbal poderosíssima. A primeira coisa que você precisa fazer é um estudo de arquétipo. Quais são os arquétipos que você quer trabalhar, tanto em fotos quanto em vídeos? A gente tem 12 arquétipos, algumas pessoas, alguns experts trabalham mais do que 12, mas eu gosto de trabalhar com os 12. E é importante que você defina quais são os arquétipos da sua comunicação para você gerar essa imagem, transmitir e ser reconhecido da forma que você deseja. Cada arquétipo tem as suas características, né? Então, só para a gente falar rapidinho, o arquétipo foi criado pelo Carl Jung, o psicanalista, onde ele coloca características humanas, pessoais, nas marcas. Então, vou dar um exemplo. Cara comum,
ou seja, aquela pessoa que é o cara comum, havaianas, sandália havaianas, cara comum, é o arquétipo que eles trabalham. Rolex, o governante, poderoso. Apple, criador, inovação. Então, cada arquétipo tem a sua característica. Como a gente representa isso na imagem? Por exemplo, o Dr. Marcos Moraes, o arquétipo mago. Mistério, transformação, esse trabalho de luz e sombra traz um pouco desse arquétipo do mago. Aqui a gente tem a doutora Nathalie Marx, o arquétipo da heroína. Perceba o olhar, a pose, as formas, tudo é intencional para gerar uma mensagem. Então, a gente não foi somente para o estúdio fazer foto, tem um planejamento por trás, porque tudo comunica. O arquétipo do amante, né, que trabalha a sedução, a beleza, para gerar conexão. Dr. Sérgio Furtado, ele trabalha com cirurgia de rinoplastia e esse foi o arquétipo que a gente entendeu que faria sentido para ele e realmente deu certo a partir dessa comunicação. Doutora Virgínia Amaral, arquétipo da criadora. Normalmente esse arquétipo é usado por artistas, por pessoas que querem realmente se diferenciar, e ela tem muito esse perfil da diferenciação, da exclusividade. Olha que interessante esse estilo de foto. Realmente é muito diferenciado. E se você quer ter destaque em um meio de tanta competitividade, a quebra de padrão ela é fundamental. Quando a gente está querendo mudar realmente o foco, às vezes, na comunicação de um cliente, a gente quebra o padrão. Então, por exemplo, a gente atende uma clínica que tem 42 sócios. Imagina a loucura, gente, 42 sócios. É uma clínica de laser e tecnologia em Belo Horizonte. Então, assim, é muita gente para poder conseguir aprovação, né? Mas a gente conseguiu, a gente está lançando um protocolo agora, também de verão, e o que a gente vai fazer é mudar totalmente o padrão. A identidade visual é verde, e a gente vai trazer o laranja com cores muito vibrantes e ilustrações. Não vai ter foto, vai ser ilustração. Então, a gente quebra o padrão para chamar a atenção. Arquétipo governante. Então, toda foto foi pensada em transmitir essa mensagem do arquétipo governante. O olhar, o figurino, a pose, as sombras, as cores. Vídeos profissionais e caseiros. Quando usar cada um? O que eu recomendo? O vídeo profissional ele te ajuda na construção de autoridade, reconhecimento. Vão ter momentos específicos dentro da sua estratégia que você vai utilizar os vídeos profissionais. Se você quer gerar novos seguidores, que seja realmente o seu público-alvo, um público interessante, você vai trabalhar a estética do seu vídeo. E vão ter momentos que você quer gerar conexão. Aí o vídeo caseiro dá essa sensação de algo próximo, algo sem edição, algo que você não está querendo vender para a pessoa, só passar uma informação, só construir um diálogo. Então, tudo tem o seu momento certo. Quando você for fazer enquadramentos do seu conteúdo ou das suas fotos, evite cortar nessas áreas vermelhas. Fiz uma sessão fotográfica, vou colocar nos meus stories, vou colocar no meu feed. Evita cortar. Principalmente aqui, parece que você está amputado, não fica legal no vídeo. Então, tem áreas, por exemplo, nunca a região do joelho, mais aqui na região da coxa, ou da cintura, o rosto, não tem problema cortar um pouquinho do cabelo, né, para a gente centralizar o olhar, mas isso são técnicas que vão fazer com que a sua comunicação seja esteticamente melhor, seja mais agradável de se ver. Como eu disse, os detalhes realmente fazem a diferença na comunicação não verbal. Quando você for gravar vídeo, perceba que a inclinação da cabeça faz total diferença se você quer construir autoridade. Gravou um vídeo de cabeça torta, menos autoridade. Teve uma inclinação correta, transmite muito mais autoridade, o olhar está alinhado, né? Então, são detalhes sutis que fazem diferença. O seu site, ele tem que ser extremamente atrativo e tem que compor realmente o seu visual. Esse é o site do Dr. Marcos, depois da sessão de fotos que a gente fez. A gente construiu um site totalmente voltado para o posicionamento dele. Então, tem imagens da clínica, tem minimalismo, tem elegância e tem as informações essenciais. Não precisa colocar muita coisa, precisa colocar o essencial para que o seu paciente, o seu público entenda qual que é a sua mensagem. Aqui a gente tem outros sites também, doutora Juliana Sarubi. Eu gosto muito de site com vídeo, porque a partir do momento que a pessoa chega, visita o seu site, ele já tem uma experiência prévia do que ele vai encontrar com você.
Outra coisa, produtifique a sua marca. Essa é uma estratégia que as grandes marcas adotam, ainda mais marcas médicas, que você entrega um serviço. A pessoa não sai, por exemplo, com uma sacola na mão quando ela vai numa loja de um shopping. Então, se você produtifica a sua marca, você consegue trazer mais confiança, tornar a sua marca mais memorável. Tudo que você puder fazer para gerar essa marca forte, essa conexão, é interessante. Então, hotéis, por exemplo, que oferecem serviços, estão o tempo todo trabalhando isso, spas, e a gente tem feito esse trabalho com as clínicas para produtificar a marca, gerar desejo. Isso aqui é uma blusa de proteção UV, essa cliente falou assim, meus pacientes estão tendo briga aqui no consultório, porque todas querem essa blusa de proteção UV por conta do beach tênis. Então, tem várias coisas que podem ser feitas, né? E algo também que eu sugiro muito, trabalhe a sua papelaria, é o ponto de contato que o seu paciente vai ter. Então, a textura, o acabamento, tudo isso mostra o refinamento do seu trabalho. Algo que eu sempre falo com os meus clientes. Nós, seres humanos, projetamos o resultado que vamos ter nos tratamentos médicos quando a gente percebe que a comunicação está totalmente alinhada. Se a gente percebe uma comunicação muito bem feita, automaticamente a gente projeta o resultado que aquele médico vai entregar. Então, é importantíssimo essa atenção aos detalhes. E isso em tudo. Se a gente está olhando um hotel, por exemplo, e a gente entra no perfil e fala assim, essa comunicação está estranha, a gente interpreta que o serviço que aquele hotel vai ter não vai ser tão agradável, né? Olha como é importante a comunicação não verbal. Esse aqui foi um case, a gente atende uma clínica, chama Clínica Lumina, e a gente passou por um momento de rebranding. Eles trabalhavam um roxo muito forte, a gente entendeu que tinha que trazer mais sofisticação para a marca. Adotamos a paleta de cor, que a cor principal é a cor pistache. E no momento do brainstorm lá, a gente estava escolhendo o que a gente ia trazer de algo instagramável. A clínica é maravilhosa, mas a gente queria algo instagramável para o serviço. E aí, como a cor pistache era a principal, a gente criou o sorvete de pistache, o gelato de pistache da Lumina. Então, é algo instagramável. Quando a gente pensa em ser instagramável, a gente pensa naquele localzinho ali na clínica onde a gente vai tirar foto com o paciente. Mas, às vezes, pode ser o seu serviço. Trazer algo que vai gerar essa memória interessante aí para o seu paciente, né? Então, são detalhes que a gente, às vezes, pensa algo muito complexo, mas a simplicidade está aí para provar que faz sentido adotar. E as marcas fortes, as marcas de luxo, estão o tempo todo trabalhando isso. Olha esse exemplo da Fendi, da Prada, da Louis Vuitton. São detalhes que tornam a marca mais desejável. Uniformidade na comunicação. O que é isso, a uniformidade? É uma ferramenta do visual branding, onde tudo tem que estar conectado e harmônico. Essa é uma identidade que a gente fez para uma clínica de Belo Horizonte, o Instituto IVA, e algo que a gente adotou como pilar do visual branding é o minimalismo. Tanto que a paleta de cor está super leve, né? Quase monocromática. E a identidade, o logo, ele é muito simples. Mas ele tem um elemento, vocês estão vendo dentro da letra A uma bolinha? O que vocês percebem na arquitetura? Olha a arquitetura. Não só o logo na parede, mas a janela redonda. Olha o minimalismo na fachada. Olha de novo o elemento circular. Lá atrás, na luminária, na mesa. Então, essa coerência da comunicação que faz as pessoas perceberem o valor que tem na sua comunicação não verbal. A paleta de cor para o ensaio fotográfico, tudo foi estrategicamente pensado. O site. Outra estratégia também que é muito utilizada é o co-branding. O que é o co-branding? É você trabalhar a sua marca associada a outras marcas fortes. Por quê? Na comunicação não verbal, quando eu percebo a marca de alguém associada a uma outra marca forte, isso gera mais força para a sua marca. E não é à toa que as grandes marcas estão o tempo todo fazendo isso. The North Face com a Gucci, Louis Vuitton com a BMW. Então, dentro da sua realidade, o que você pode fazer para associar a sua marca a uma marca poderosa, a uma marca forte? Aqui é um momento de network. Aqui é um momento onde vocês podem associar marcas fortes com a sua marca, né? Então, o tempo todo,
é importante vocês estarem atentos a essas oportunidades. E isso que eu estou falando, gente, isso abre portas. Tem 11 anos que eu trabalho com marketing médico. E eu percebo que aqueles que estão preparados para a comunicação não verbal conseguem oportunidades excelentes. Por exemplo, a gente atende lá na Salt laboratórios também. E tem alguns momentos que a gente tem reuniões estratégicas com o time para poder definir quais serão os embaixadores da marca, quais serão os médicos que serão os próximos speakers dos congressos. E algo que eu escuto os diretores dos laboratórios falando é: a gente precisa de médicos que se comuniquem bem. A gente precisa de médicos que tenham um visual da comunicação que esteja associado ao visual da nossa marca. Então, olha só, às vezes o médico, já teve situações onde o médico era muito bom tecnicamente, mas o laboratório acessava o Instagram e falava, não dá match com a nossa marca. Se a gente for fazer uma collab ali de publicação, não vai ficar esteticamente bom no nosso perfil. Então, olha a importância de se investir na comunicação e no visual branding. As campanhas que você for fazer também, sempre associada à sua identidade visual, sempre associada ao seu branding. Aqui é uma campanha que a gente fez de Indique e Ganhe, que deu super certo para a doutora Nathalie Marques. Um outdoor, né? A gente acha que o offline morreu, mas o offline não morreu. A gente estava conversando, né, doutor Leandro, hoje, pelo café da manhã, porque com tanta informação no online, que eu acredito que é extremamente importante o médico estar bem posicionado no online, mas quando a gente vai um pouco para o offline, a gente consegue trazer um aspecto de diferenciação. Foi o que aconteceu com a doutora Gabriela Donato. Ela fez um outdoor na cidade dela, uma cidade do interior da Bahia, e esse outdoor deu uma repercussão muito boa para ela na cidade. Então, depende da realidade de cada um. Uma estratégia com aniversariantes que deu super certo, onde a gente ofereceu aí um voucher, né? Então, são ações assim que a gente faz fora o online e que também complementam as ações do seu brand, da sua comunicação. Tem hora que a gente tem que pensar fora da caixa mesmo. E como a gente mede o ROI? O retorno sobre o investimento, sobre o visual branding, a partir do momento em que você percebe que o seu paciente está valorizando ainda mais a sua marca. O ROI do visual branding, ele não é tão fácil de ser reconhecido na forma quantitativa, e sim qualitativa. Mas vocês vão perceber, a partir do momento em que você percebe um comportamento diferente do seu paciente, um número menor de no-show, e até mesmo oportunidades se abrindo em relação à sua marca, à sua comunicação. A marca é o seu principal ativo. Então, tudo o que você faz para gerar valor para a sua marca é fundamental se você quer ter um posicionamento forte. E agora, gente, eu quero aproveitar essa oportunidade e vou chamar um amigo, um cliente, que eu estou muito honrado de estar aqui comigo, o Dr. Bruno Vargas, para a gente poder trazer, na prática, contar a história dele de sucesso, de superação também, né, Bruno? No sentido assim, de onde você saiu até onde você chegou. Passa um filme. Primeiramente, eu sou o Bruno Vargas, sou de Belo Horizonte, sou dermatologista. E a minha história se confunde muito com a história do Thiago, porque a gente começou praticamente no mesmo ano, né, Thiago? Praticamente no mesmo ano. Foi 2013 que a Salt... A gente começou em 2013, isso mesmo. E a minha história, né, que é uma palestra que eu tenho, que obviamente eu não vou fazer a palestra hoje, mas é só para mostrar alguns trechos, ela fala de 10 years boom, né, que é justamente os últimos 10 anos da minha carreira, que é exatamente o tempo que a Salt tem de vida, né? E aquele vídeo que a gente gravou agora recentemente sobre 10 anos de Salt, foi incrível porque assim, toda a minha história tem a ver, assim, a cronologia dela tem a ver com a cronologia da Salt. Então, para mim, é um privilégio, é um orgulho ter começado lá atrás, né, juntos, e estar aqui hoje, né, a convite da Flávia, a seu convite, para falar um pouquinho sobre como tudo aconteceu. Eu trouxe o Dr. Bruno, gente, porque ele o tempo inteiro foi muito visionário a respeito da comunicação. Então, pensa, né, começou em 2000 eu tenho 20 anos de formado, 21, na verdade, formei em 2003, mas a minha história com a dermatologia começou em 2013, 2014. Uma história real, né, assim, de Bruno, dermatologista, que resolveu empreender.
Então, é uma década, né, Thiago? Uma década. E quando a gente começou, pensa só, né? Então, vamos pensar, a gente começou, a Salt começou em 2013 e o Instagram veio para o Brasil em 2012, ou seja, era uma comunicação muito offline ainda. E naquela época, para a gente poder entrar na mente do médico e entender a importância do marketing era um grande desafio. Era muito difícil quebrar essa barreira, né? Sempre os médicos tinham esse receio de ser chamado de médico marqueteiro, de não ser bem visto pelos colegas, e o Bruno sempre foi essa pessoa muito corajosa. Ele sempre investiu na comunicação, sempre acreditou quando ninguém acreditava. E eu quero que ele conte um pouco dessa história. A gente vai fazer um momento aqui de bate-papo, a gente vai abrir para perguntas, né? Mas eu quero que vocês escutem, né, a história dele para vocês entenderem que acreditar na comunicação é fundamental se você quer ter um posicionamento forte. Eu sou de uma época que não existia Instagram praticamente. Eu lembro meu primeiro Instagram em 2014, praticamente as pessoas elas não se comunicavam ali. Então, tudo que a gente fazia para ser visto e para gerar engajamento ou ser alguma autoridade no que a gente se propôs a fazer, a gente fazia via revista e televisão. Né? Fizemos muito anúncio de revista. Então, há 10 anos atrás, eu tinha um faturamento muito pequenininho, obviamente. Hoje em dia tem uma regrinha, né, de 10% do faturamento se destina ao marketing. Né? Eu acho que eu destinava 80%, assim, eu ganhava nada e tudo que eu ganhava eu destinava ao marketing. E eu contratei uma assessoria de imprensa, imagina. E foi maravilhoso, porque numa época onde as pessoas, né, a gente não tinha como mostrar o nosso trabalho, a minha assessoria de imprensa, que era a Silene, que é a Hipertexto, que é uma empresa bacana de BH, ela me colocou na televisão, então eu ia na Globo fazer Bom Dia Minas, fazer algumas entrevistas, então as pessoas começaram a me reconhecer como uma autoridade. Aí a gente criou um projeto, né, Thiago? Que é o projeto, que era um portal do melasma, que é o tema que eu me propus a ser referência. E o Thiago criou toda a identidade visual desse projeto, era um site que falava só sobre melasma. Ele existiu até há poucos anos atrás, até há uns 3 anos atrás, né, Thiago? Ele existiu, foi uns 7 anos. Chegou a Silvane Castro e o Bruno para a gente, falando, a gente quer criar um portal sobre melasma. Eu falei, mas deixa eu ver aqui direitinho o que é melasma. Não sei se vocês conhecem a Silvane. Silvane, ela é dona da Seven Gestão, enfim, ela coordena carreiras médicas, né, e da área de saúde, e a Silvana está comigo também desde aquela época, desde 2013, 2014. Então, a gente criou esse projeto. Então, se eu for falar assim, eu acho que cada vez mais você nichar e você ter algum assunto que você domine e que você seja referência nele, isso te posiciona em algum lugar que, de repente, vai abrir portas para que você possa falar tudo o que você quer falar, né? Então, foi naquela época que eu tinha pouco tempo de dermatologia, ninguém me conhecia. O que eu fiz? Eu me uni a Silvane, né, que foi a minha gestora, consultora, e eu resolvi criar junto a ela um projeto, né, para eu ser referência no tratamento do melasma. E o Thiago veio com a parte de design, então foi super importante, porque numa época que ninguém investia em nada, de repente a gente criou um projeto com uma logomarca maravilhosa, criamos um site, criamos uma forma, né, de comunicar esse assunto diferente, né, Thiago, para a época, né? Foi um projeto de construção de autoridade. Então, se a gente pensava em referência em melasma naquela época, o Dr. Bruno era a principal referência em tratamento de melasma. E tudo começou lá, né, em 2013, 2014. A minha clínica, inicialmente, ela tinha 23 metros quadrados. Isso foi em 2012 e eu acabei indo para uma de 56. Vamos sentar, Bruno? Vamos. E nessa época, a Salt chegou, né? Então a gente fez esse projeto e daí tudo começou, né? Logo eu fui para a clínica Alora, não sei se vocês conhecem. A Alora era uma clínica, era tipo a Lumina Laser, né, Thiago? Uma clínica de laser. E eu acabei, o Marcos assumiu, a Tereza, as meninas, e eu acabei indo para lá, né, com a minha clínica que se chamava Inovato na época. Eu tinha 2 sócias. E aí, essa transição, né, e eu resolvi fazer uma clínica maior. Foi em 2014 para 2015. Agora, conta para a gente, Bruno, quem era o Bruno daquela época em relação à comunicação? Você se considerava tímido? Então, na verdade, para falar em público é sempre difícil, né? Porque as pessoas estão olhando para a gente, estão avaliando, enfim, a gente se sente avaliado todo o tempo. Mas nunca foi fácil para mim falar em público,
mas eu me comunicava bem com o meu paciente. Então, aquela comunicação direta ali na consulta é uma área que eu sempre transitei bem. Agora, comunicar com o público, né, comunicar com os pacientes via rede social, via televisão, sempre foi muito difícil. E é uma coisa que a gente vai construindo, né? A gente começa a ter uma autoconfiança, assim, a dominar o assunto que você está falando. As pessoas começam a te reconhecer como autoridade e você se empodera daquilo mesmo e você começa a falar com mais propriedade. Então, muitas vezes, a dificuldade da comunicação está na falta de autorreconhecimento. Né? Você se reconhecer dominador daquele assunto, se reconhecer um bom profissional, reconhecer a sua entrega, né? É sobre autoestima, né? Porque você se olha, se reconhece, e quando você se reconhece, você consegue falar para o outro realmente quem você é. Então, eu falo que hoje em dia, quem tem a comunicação boa, tem o mundo, né? Quantas pessoas vocês conhecem que não são boas, tecnicamente, mas comunicam bem e prosperam, né, na profissão? Eu não acho que a comunicação ela deve superar o técnico, eu acho que a gente tem que entregar, né? Mesmo porque as pessoas vão se sustentar, as pessoas vão nos avaliar na nossa entrega, mas a comunicação é muito importante. Eu, se não sou paulista, mas eu estou vendo a eleição aqui, essa loucura de Pablo Marçal, etc. Ele é um comunicador, né? Então ele veio do nada, assim, ele não é do meio político. E por que ele está conseguindo fazer o que ele está fazendo? Porque ele está comunicando bem. Então, comunicação é fundamental. Eu estou me aprimorando, eu tento melhorar, obviamente sempre é difícil, né? Essa gravação aí que vocês estão vendo foi em 2014, na Alora, né? Lá atrás, é a gravação para conteúdo do portal do Melasma. E tal, a Joyce ali de costa. Essa Joyce. é a Silvane, a Joyce estava lá também. Não, essa não é a Joyce, não. A Joyce estava Agora, na frente. Conta pra gente como você estava emocionalmente nesse... Foi o primeiro vídeo que ele gravou, olha aí. A mão suava. Eu estava tenso, né? Eu estava descalço. Ele tá cortando aí, mas ele estava descalço. Ele falou, vou tirar o sapato pelo menos para eu poder tirar alguma coisa de mim. Foi a minha primeira gravação, né? A gente resolveu gravar uma série de vídeos falando sobre a patologia, sobre os tratamentos. E foi aí que tudo começou, né, Thiago? E depois disso começaram as entrevistas ao vivo na Rede Globo, num dos principais horários nobres. Como foi isso? Foi muito difícil, porque imagina só, eu fui algumas vezes no MGTV, que passava às 6 da manhã, então eu chegava lá no estúdio às 4h30, porque tem que chegar mais cedo, e de repente você senta, né, ao vivo na Globo para falar sobre um assunto, né? Geralmente era sobre sol, câncer de pele, esses assuntos mais gerais de interesse público. Mas então foi uma escola para mim, né? Assim, foi lá que eu fui aprendendo a lidar com a câmera, com a oratória, né? Ao autocontrole, né? De não ficar nervoso. Mas foi uma experiência bem interessante. Eu acho que isso que é importante a gente entender. Tem pessoas que já nascem assim naturalmente com a habilidade da comunicação. E outras precisam realmente se desenvolver e encarar com coragem as oportunidades. E o Bruno é essa pessoa que sempre encarou com muita coragem cada oportunidade que surgiu. Essa foto aí é da clínica que chamava Inovato, antes de ser Clínica Bruno Vargas, depois virou CBV, mas é uma foto de 2016. Acho que foi. Olha só, Thiago, a gente era novo, bem novo, pois né? Isso aí, hoje eu tenho 45, eu tinha 35 nessa foto. A gente muda muito, né, Thiago? Você acha mais bonito hoje ou naquela época, Thiago? Acho que eu prefiro hoje. Eu prefiro hoje. Prefiro hoje. Sua esposa Joyce está ali, ó. Encontrei Joyce hoje. Não sei se vocês conhecem Joyce, gente. Aquela moça linda ali, ó. Ela tá maravilhosa. Eu falei, Joyce, você melhorou demais. Você tá maravilhosa. Você tá linda. Thiago, você deu sorte na vida, mas hein? ela comprou na planta, né? Assim que fala, né? Quando compra o marido na planta, foi investido. Estamos todos melhores. Então, só para falar um pouquinho dessa jornada, então, assim, 2010 foi quando, né, eu coloquei recém-formado, porque eu fiz, na verdade, eu formei em 2003, eu fiz uma residência médica de cirurgia geral, eu queria muito ser cirurgião plástico, acabou que eu não fiz plástica. Aí fui trabalhar, dei plantão e decidi fazer dermatologia depois, fiz dermatologia. Então, a minha história com a dermatologia começou em 2010, mas tudo começou a acontecer de verdade em 2015. Então, 2015 ali foi quando eu inaugurei a clínica nova, né, que chamava Inovato. Eu tinha 2 sócias, 3 sócias, e o Thiago fez toda a minha parte de logomarca, de lançamento, né. Em 2017,
a gente dissolveu a nossa sociedade e a Conta clínica... pra gente quando foi o piripaque que você deu lá na Salt. Quase desmaiou na Ó, nossa eu sala acredito de que reunião. todo mundo trabalha e empreende de alguma forma, né? Foi a hora que eu decidi comprar a clínica das minhas sócias. Elas decidiram sair, uma brigou com a outra, entregou, aí assumiu 3, aí para 3 ficava a divisão difícil, né, do financeiro. Aí elas decidiram que não queriam mais, e eu tinha duas opções. Ou eu vendia junto, entregava tudo, ou eu comprava delas a parte. Aí eu fiz um empréstimo no banco e comprei a parte delas. Eu comprei a dívida que elas tinham comigo, que a gente tinha que pagar a clínica que a gente tinha construído há um ano atrás, né, toda financiada. Eu comprei a dívida e comprei a parte delas. Aí eu fui conversar com o Thiago lá na Salt. Eu sentei na mesa com ele, com a Joyce, e eu comecei a passar mal. Eu achei que eu ia morrer, não foi, Joyce? A Joyce pegou, eu lembro até hoje, ela trouxe uma banana para eu comer. Porque é só para falar assim, para mostrar que crescer é difícil, né? Crescer dói, a gente tem que tomar decisões muito importantes, desafiadoras, e às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? E se a gente tem um propósito lá, um propósito bem definido, a gente sabe quem a gente é, a gente consegue. Então, o que eu acho mais interessante nesse momento foi que ele precisava muito, a clínica precisava muito da sua participação como gestão, porque as sócias não estavam mais com ele. Mas em momento algum ele negligenciou a comunicação. Então, mesmo estando naquele furacão, onde tinha que resolver muitas coisas, ele separava o tempo para gravar os vídeos, para cuidar da comunicação, cuidar da assessoria, das entrevistas na TV. A gente em 2017 fez uma reformulação de tudo, porque a clínica virou Clínica Bruno Vargas. Eu tive que me posicionar como dono da clínica. Então a gente fez uma logomarca nova. Então, de repente, assim, eu fui embora para casa com um Inovato na parede, eu voltei no dia seguinte, ele estava com o meu nome colado na placa, né, quando abriu o elevador, e deu um frio na barriga, porque imagina, você tem um nome, ele era uma clínica de 300 metros, que eu fiquei sozinho nela praticamente para rodar essa clínica. A gente tinha um faturamento muito pequeno, e eu lembro que eu tinha que fazer no mês seguinte um faturamento assim, de uns 150 mil a mais para eu pagar a conta, assim, no 0 a 0. E eu comecei assim. Então, em 2017, mais uma vez, a história, né, de uma agência de grande porte, uma agência que entrega, né, ela abraçou toda essa transição e a gente refez a marca, né, Thiago? E refez tudo, né, refez toda a nossa estratégia. Só um parêntese, por que a gente seguiu com o nome dele, né? Porque muita gente tem dúvida. Será que eu coloco na minha clínica o meu nome ou um nome institucional? Naquele momento fazia muito mais sentido trabalhar o nome do Bruno, porque a gente precisava de um rosto, as sócias saíram, precisava crescer a clínica e tudo girava em torno dele. Eu né? acho que é uma construção. Quando a gente começa sozinho, né? A gente tem que provar primeiro quem é a gente, né? O que a gente está fazendo aqui e a nossa entrega e conectar com os pacientes para a gente ter cliente, ter paciente e poder vender o nosso produto. Então, quando a gente é sozinho, como eu era sozinho, né, nesse 2017, eu achei importante eu voltar para o meu nome. Então, foi uma dúvida, assim, faz um nome, né, um nome fantasia para você poder agregar outras pessoas ou põe seu nome. Então, eu resolvi colocar meu nome. Foi uma decisão que eu tomei com prós e contras, né, porque quando você põe seu nome, as pessoas que vão caminhar junto com você, elas vão ter um pouco mais de dificuldade, porque é sobre você, não é sobre elas, né? Isso é uma grande dúvida que eles me perguntam muito. Como é que você consegue ter 18 médicos com você trabalhando há tantos anos? Por que eles estão lá com a clínica que tem o seu nome, não é o nome dele? Qual a vantagem que tem nisso? Então, eu resolvi pegar a minha autoridade, né, que eu estava construindo ali, e drenar para eles, e colocar luz neles. Então, o fato de colocar meu nome ali primeiro foi importante para mim. A clínica foi crescendo. Aí, na pandemia, em 2020, a gente pegou o nono andar, porque a gente estava no terceiro andar do prédio, pegamos o andar, eu comprei o nono andar, e eu fiz uma obra, em 2021, inaugurei o segundo andar da clínica, que a clínica passou de 300 metros para 600 metros. Nessa fase, gente, eu já tinha uma equipe, né? Eu tinha vários médicos comigo, né? E aí, a clínica foi evoluindo de uma forma que eu vi a necessidade de trocar o nome, porque por mais que as pessoas soubessem que a clínica não era só sobre mim, sobre o Bruno mais, era sobre uma equipe, né, Thiago? A clínica tinha outras autoridades, porque não justifica ter um espaço de 600 metros para falar de mim, né? Eu poderia ficar no espaço de 100 metros, financeiramente muito melhor, eu vendo a mesma coisa, meu custo fixo é menor, meu lucro é maior. Então,
para se ter uma clínica grande, você tem que tirar a vaidade. Você tem que falar assim, olha, eu sou autoridade, mas eu tenho que usar a minha autoridade para fazer com que essas pessoas que estão comigo, elas também evoluam, né? E aí a ideia de trocar para CBV Clínica, né, que são as iniciais de Clínica Bruno Vargas, ficou muito óbvio, né? E também assim, é Confederação Brasileira de Vôlei, é Centro Brasileiro de Visão, então isso é uma confusão, né? E eu atendo lá em BH tem o Minas Clube, né, de vôlei, e eu atendo algumas jogadoras de vôlei, e quando elas vão lá na clínica e postam CBV, eles confundem que é CBV que é do vôlei, enfim, isso deu uma hora, mas foi só para falar que o nome é muito importante, a gente decidiu manter a mesma logomarca, né, Tiago? A gente manteve a mesma logo e colocou as iniciais. Então, hoje a clínica passou de Inovato para Bruno Vargas e hoje ela é CBV Clínica. E tudo numa mesma linha, né, Tiago? A gente mudou o nome, mas as pessoas enxergam e elas conseguem ver que faz parte de uma história, não é uma logo aleatória, não é uma logo que... E é uma identidade, um design que está super atual. Apesar de ter 9 anos, olha a importância de investir em uma identidade com minimalismo, de forma temporal, né? São 9 anos e a gente está mantendo até hoje. A gente fez linhas retas, geométrico, né? Que são elementos atemporais. Isso. Agora, nessa sua linha do tempo, Bruno, tem algo que você se arrependa de ter feito no que diz respeito à comunicação? Vou dar um exemplo. Trabalhar com influenciadores digitais. Para você achou que fez sentido ou foi perda de tempo? Então, a gente precisa ter um pouco de critério nisso, né? No mundo banalizado, onde todo mundo é influenciador, a gente tem que saber realmente quem comunica com o seu público. Exemplo, eu já trabalhei com influenciadora lá na clínica que tem 4 milhões de seguidores. Aí eu fui avaliar, né, o resultado, o público dela não era o meu público. Né? Então, por mais que ela me trouxesse muito seguidor, muita visualização, porque ela postava lá e todo mundo via lá os seguidores dela, o público dela não estava alinhado com o meu produto, né? Com o ticket médio dos pacientes que consomem a clínica. Então, eu acho que no mix de pessoas que vão falar da sua clínica ou do seu trabalho, eu acho que vale a pena você colocar talvez uma influenciadora de grande porte, de volume de pessoas, para te dar essa visão. Trazer o reconhecimento, né, mas quem vai mesmo trazer cliente para a clínica é a sua paciente que, às vezes, é uma micro-influenciadora, porque não é todo mundo hoje tem essa vaidade de estar lá influenciando, de alguma forma todo mundo está influenciando, é a sua paciente que tem a conexão e que é a paciente perfil da sua clínica, ela vai convencer as pessoas que seguem ela, que admiram ela, ou que têm a mesma linha de pensamento dela, a também ir lá. Então, eu acho muito mais interessante você ter pessoas que são pacientes reais, que de repente elas influenciam num microecossistema, do que você ter grandes pessoas ali de volumes, né, de views ou grandes, mas que não comunicam. Então, acho que é sentar com o marketing e criar uma estratégia. Dentro da alta sociedade de Belo Horizonte, o Bruno é reconhecido como a principal clínica de Belo Horizonte. E isso é uma construção, né? E algo que eu queria te perguntar... Mas eu queria falar assim, eu sou, mas eu tenho concorrentes. E eu tenho que todo dia olhar para eles, com olhar, reconhecê-los, né? Porque eles estão ali, eles são bons também, eles entregam e eles têm uma clínica de grande porte, e ver o que eles fazem e fazer melhor. E olhar para eles, ver também o que eles estão fazendo que eu não quero fazer. Então, a gente nunca pode estar na zona de conforto completamente, assim, porque a zona de conforto ela te paralisa, porque você está ali, está tudo certo, vendo bem. Mas será que a zona de conforto é o lugar que vai te projetar para frente, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho aonde você está e aonde você quer chegar também. Isso é importante, Thiago, porque muitas vezes a gente quer chegar em algum lugar e o preço é muito alto e a gente não pensa no preço que a gente vai pagar até lá. E aí, de repente, a gente pode repensar também, né? Eu estou numa fase de repensar muitas coisas na minha vida, né? Porque eu fiz essa mudança aí, só para vocês verem que 2023... Né, a gente inaugurou o Centro de Serviços Compartilhado, que a gente colocou toda a parte de pessoas de back, de estrutura, né, de marketing, vendas, de RH, de financeiro, e fizemos um ambiente só estruturado para pessoas. Isso foi muito legal porque a cultura da clínica é fortalecida, assim a gente consegue ter um ambiente único. E aí a gente está construindo abaixo desse espaço uma clínica nova, né, que é uma clínica de 900 metros, que eu resolvi fazer uma área de educação também, com auditório. A gente resolveu uma plataforma digital para curso, enfim. Então, toda essa jornada aí até 2024, que é o ano que eu estou agora, eu falaria que o ano mais desafiador da minha vida é esse.
né? E eu chegando agora, no finalzinho agora, que eu vou inaugurar a clínica em novembro, eu pensei, uma clínica de 900 metros, uma de 600, 1.500 metros. Aí eu pensei, minha vida melhorou? Não, não melhorou. Né? Assim, a minha vida piorou, porque eu estou em mais responsabilidade financeira, porque fazer um empreendimento desse, você puxa dinheiro, você tem que fazer faturamento, tem que ter equipe, tem que ter autoridade das pessoas não com você. Isso, e você está lidando com pessoas, né? Então, para falar que a gente pode repensar a vida da gente, tá? Então, estou em pleno 2024, inaugurando uma clínica de 900 metros, estou repensando os outros 600, estou repensando onde eu quero estar, né? O ano que vem, e nem sempre crescer, só crescer na metragem, faz sentido, né? Eu conheço vários médicos que são únicos, ou seja, eles trabalham sozinhos e ganham um dinheiro que eles vivem muito bem, obrigado, eles muito melhor do que eu. Às vezes até ganho mais, mas o dinheiro fica todo lá, porque eu tenho que empreender ali. Então, a gente saber onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar lá. Então, no mundo das comparações, né, gente, que todo mundo olha para o outro e acha que sempre a grama do outro é melhor do que a nossa, a gente tem que olhar mais para a nossa grama, né? A gente está feliz ali, a gente está realizado. Então, eu vou dar um depoimento assim, de uma pessoa que chegou lá, que deu passos grandes, talvez o maior passo, o último, e que agora está pensando se eu quero dar mais um, ou se eu posso, nesse passo, equalizar, porque será que é só sobre isso, é só sobre ser grande, né? Você quer provar alguma coisa para quem, né? Nós vamos viver até quando? Então, isso é muito importante. Filosofei aqui. Isso, e aí, só para falar um pouquinho da clínica, né? A gente tem um modelo multinuclear, né? Então, a clínica hoje é uma clínica multidisciplinar, somos 8 especialidades médicas, né? E isso fez com que a clínica pudesse ocupar toda essa metragem, né, Tiago? Porque, às vezes, também você tem uma clínica grande, com poucas, subutilizada, ou seja, com muita ociosidade, e a ociosidade custa muito dinheiro. Então, às vezes, seu lucro todo vai aonde? Vai na ociosidade e vai assim, eu tenho que comprar a tecnologia de R$1 milhão, porque minha concorrente tem. Aí você compra e você trabalha, o seu lucro da sua mão vai para pagar a máquina. Então, menos vaidade, tem que chamar uma empresa para fazer cálculo, tem que ver, né, se você está no momento de carreira para fazer esse investimento, chamar o marketing, chamar, né, o Tiago para reformular tudo, para saber se para construir uma base sólida para você poder dar esses passos, né, Tiago? Agora, o pessoal está falando que o nosso tempo já está esgotando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Como você se organiza no que diz respeito ao marketing e comunicação? A gente tem que pensar, né? São 1.500 metros quadrados. Quantos funcionários, Bruno? Então, juntar todo mundo comigo, somos 88 pessoas. 88 pessoas. Como você se organiza na sua rotina para tirar tempo para gerar os seus conteúdos, gravar vídeo, ter as suas reuniões estratégicas no marketing? Acho que é legal você falar. Então, a gente foi para uma fase de mudança, né? Hoje a gente tem uma equipe interna, né, Tiago? Porque a necessidade cresceu, porque a gente atende todos os nossos médicos, a gente tem que entregar para eles também uma gestão da carreira deles, né? Então, a gente tem hoje uma equipe interna, né, com o Gustavo. Você grava todo dia? Então, e aí eu, Bruno, com essa questão toda de trabalhar muito, de ficar a agenda cheia, 10 turnos por semana, e todo mundo, eu comecei a deixar o Bruno de lado. Então, por um bom tempo aí, eu fiquei um pouco de lado, né? Eu reconheci que eu estava um pouco ainda só colhendo frutos do que eu plantei lá atrás, com a minha imagem e tudo. E hoje eu tenho a Bruna, que está comigo, que é a minha assessora pessoal, que faz essa parte também de branding. E eu tirei 3 manhãs só para gravar. Só para gravar, não, para fazer assim, a parte de gestão e para gravar. Então, eu tenho os dias de manhã que eu não trabalho mais, né, que eu consegui fazer isso com muita luta, dificuldade, porque eu estava resistente, e eu gravo. E mesmo não querendo gravar, mesmo tendo dificuldade, menos achando que tem dia que você acostar, que você está feio, que você não quer falar, que você está... Enfim, ela faz o roteiro, eu sento lá e eu tenho que gravar. E aí ela fala, e ela não me mostra mais, porque eu falo que está horrível. Aí ela fala, vou postar. Aí ela fala assim, a história dura 24 horas. Quando acabar 24 horas, ninguém está vendo mais. Então, é aquela história, né? É melhor postar o imperfeito do que não postar. Então, poste, né? Fala do coração, fala com a alma, comunique, conecte, né? Eu acho que é isso. E agora você está com uma outra atuação aí, que é a parte de palestra, de curso, né? Porque... Como que o Bruno, lá do consultório de 26 metros quadrados, que era muito tímido para gravar, chegou aos palcos? Não, eu estou chegando aos palcos aqui. Para mim não é fácil estar aqui, tá, gente? Eu fiquei vendo a palestra, todo mundo dominando o palco, né? Enfim, não é assim. É porque com o projeto de educação, porque eu entendo que você colocar a educação dentro de uma estrutura médica, como a gente tem dentro da nossa clínica, faz muito sentido para
para levar a nossa autoridade, né? Então, a gente construiu agora um auditório e tudo. Então, eu estou aprendendo também a ser palestrante. Eu não sou um palestrante ainda, enfim, formado, mas digamos que eu entendo que eu me posicionando bem, eu levando conhecimento para outros médicos, com tudo que eu fiz nos últimos 10 anos, eu vou conseguir empoderar a minha equipe, empoderar a minha clínica e, ao mesmo tempo, trazer autoridade para mim e para tudo que eu construí. Então, é um novo trabalho que eu estou nele, Thiago. Eu estou aprendendo também, agora. Bruno, sua história é inspiradora. Eu quero te agradecer por ter Obrigado. vindo aqui. Acho que foi muito legal, né, gente? Ouvir assim, uma pessoa que realmente acreditou na comunicação. E obrigado por esse tempo.